Fala galera, beleza? Tô aqui hoje nos splitões da Carrier, cujo esse sistema tinha sido condenado. Então, na verdade, esse sistema é um sistema muito robusto, né? Apesar de ter alguns probleminhas que tem que ser resolvidos, né? Essa máquina que ela estava operando, em torno de 50%, os dois compressores operando, só que um desarmando por alta pressão, ou seja, 25% operando. E essa aqui, ó, tá bem deteriorada, tá vendo, ó? Olha o condensador como é que tá bem castigado. Mas tem solução, tá? O equipamento aqui estava aqui é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Aqui a gente tem, ó, um condensador, certo? Um condensador. Aqui, ó. A descarga de ar é ali, a gente dutou a descarga de ar e a serpentina é ali, tá vendo? Então o que acontece? É um splitão. Qual é a diferença de um split convencional que a gente instala, né? Aqui o condensador, tá o comando elétrico, os dois compressores aqui, e essa serpentina é dividida por dois ciclos. Tem dois compressores, dois condensadores e um ventilador só, que tá aqui em cima, certo? Essa tubulação sai por aqui, vai lá dentro no evaporador. Esse evaporador é uma caixa. Esse splitão é de 10 TRs, então nessa caixa eu tenho dois evaporadores, 5 TR cada. Ele é bipartido, né? Ele tem uma serpentina em cima e uma embaixo. Porém a mesma serpentina, entre aspas, o mesmo gabinete. Então a soma desses dois valores dá 10 TR. Então a gente tem dois ciclos de 5 TR, tá ok? Qual é a diferença de um equipamento desse para o split? Primeiro, a característica física dele, ele é um aparelho de maior porte, é mais robusto, mas o princípio é o mesmo, certo? Ele tem aqui dois pressostatos, de alta e de baixa, ele tem uma plaquinha ali que é contra anticiclagem, o compressor não ficar ciclando, entrando e saindo, é uma proteção, tá? E qual é a diferença desse equipamento com o split? Como eu falei, a estrutura física e a tubulação vai lá para o evaporador. O dispositivo de expansão não é capilar como no split, é uma válvula de expansão termostática. Essa válvula de expansão termostática garante que o superaquecimento fique dentro da faixa, independente das condições climáticas. Então ela vai modulando, garantindo que o compressor receba fluido de uma maneira adequada, certo? Beleza. Esse evaporador está lá dentro de uma casa de máquina, porque o retorno do ambiente vem por ele, então ele é dutado insuflamento e dutado retorno. Então esse ar insuflado, climatizado, vai para o ambiente, certo? Climatiza o ambiente e é succionado ar quente pelo retorno, beleza? Aqui nesse equipamento ele estava desarmando em alta, e essa descarga aqui que vocês estão vendo dutada, está vendo? Essa descarga dutada, ela entrava em conflito com esse aparelho, porque aqui é tampado. Então o ar quente batia aqui e voltava para a serpentina, ou seja, tinha um curto-circuito de ar, da descarga de ar aqui. Então o ar quente que sai ali era succionado pela serpentina. Nós, quando chegamos nesse equipamento aqui, ele estava com a pressão de aproximadamente 340 PSI. O pressostato dele é com 350, ele corta, né? Então com temperaturas elevadíssimas, com baixo rendimento. Por quê? Se a pressão de alta está alta, a temperatura que o fluido muda de estado físico aqui também está alta. Se a pressão aqui está alta, a de baixa também fica alta. Se a pressão de baixa também fica alta, a temperatura de evaporação também fica alta. Então essa temperatura ela se aproxima da temperatura ambiente e dificulta a troca térmica. E também tem um rendimento menor, porque não está numa temperatura que deveria, certo? Por quê? Porque a pressão de alta influenciou na pressão de baixa, entendeu? Então às vezes até o evaporador pode estar limpo, pode estar tudo ok lá, mas se o condensador não estiver dando rendimento adequado, o evaporador sofre lá. Por isso que em temperaturas quentes, quando está muito quente o ar exterior, o equipamento perde rendimento, porque a pressão daqui de alta sobe e a pressão de baixa consequentemente também sobe, beleza? Então a gente dutou aqui, essa descarga ficava aqui, dutou, lavou a serpentina e vamos desamassá-la também, tá? E a gente tem um pentezinho que consegue desamassar, e também tem
eu consigo também, isso aí já é uma maneira bem arcaica, tá? Mas é uma terapia desamassar a serpentina para mim. Aqui é só a superfície, a área de face dela que está deteriorada. Eu já verifiquei a serpentina por dentro, está em ótimo estado. Isso aqui geralmente é jateamento irregular. O pessoal quando vem lavar, lava irregularmente. Então a gente vai corrigir. Mas vale levar em consideração que hoje a temperatura aqui no Rio está em torno de 35 graus. A gente estava com uma pressão inicial dessa máquina de 341 PSI. E agora a gente está trabalhando com uma pressão de aproximadamente... Essa pressão aqui estava com 260 PSI. Ou seja, de 340 para 260. Olha a diferença de pressão só pelo fato de eu ter dutado a descarga de ar quente e direcionado para um outro lugar que não tenha conflito com a serpentina, e o fato de ter lavado de uma maneira eficaz. A gente trouxe uma bomba jet eficaz, certo? Porque o que tira a sujeira do condensador é água, é a pressão da bomba. Uma vez que você joga produto químico nessa serpentina, você deteriora ela, você esfarela. Então a gente sempre tenta trabalhar com água doce, sempre água doce. Quando você joga um produto químico é porque a serpentina tem que estar muito ruim, próximo de exaustão de cozinha, está engordurada. Aí é um remédio amargo que você tem que aplicar na serpentina, que é os produtos corrosivos, certo? Mas nesse caso aqui só a pressão da água foi suficiente para a gente conseguir um bom rendimento, e agora a gente vai desamassar esse condensador para poder dar mais uma eficiência nele. Job, poderia trocar? Poderia, lógico. Na verdade, nesse estado é até indicado trocar a serpentina. Só que a gente sempre tem que visar a redução de custo do cliente. Se eu conseguir chegar aos dados de subresfriamento que o fabricante determina, eu não vou condenar a serpentina. Até porque aqui vai ter um transporte vertical. Então cada caso é um caso. O mercado está muito difícil você ganhar um orçamento. Lógico que a gente não vai pular processo para diminuir valores, mas o que a gente puder fazer para poder reduzir, otimizar o custo do cliente, né? Nem reduzir, é otimizar o custo do cliente, a gente vai fazer. Levando em consideração que a gente sempre vai estar cuidando desse equipamento também. Então a gente vai ter uma análise na corrente de trabalho, nas tensões, vamos dar uma melhor condição nessa serpentina. Então, um conselho que eu quero dar para vocês. Inicialmente, aparentemente a serpentina estava limpa, e quando a gente lavou essa serpentina, cara, saiu um caldo preto, estava muito obstruído, e isso estava ocasionando a temperatura de trabalho maior. Consequentemente, um consumo energético maior, a vida útil do equipamento é reduzido. Então, cuidando do equipamento, a partir de agora a gente vai refazer o comando elétrico, refazer o isolamento térmico, dar uma geral aqui nesse patamar técnico para poder garantir que o equipamento dê o melhor rendimento, a melhor performance e reduzindo o custo do cliente. Beleza, galera? Então, esse é o equipamento splitão, tá? Para quem não conhece, a galera que não está acostumada a ter contato com equipamento de maior porte, não é que não tenha segredo. Na verdade, eu acho que o segredo é estudar ciclo básico de refrigeração. O ciclo básico, eu vivo de ciclo básico. Eu foco no ciclo básico, ele que faz eu ter um discernimento no inverter, ele que faz eu ter um discernimento no splitão, ele que faz eu ter um discernimento no chiller. Então, o conhecimento do ciclo básico, eu acho que ainda é o caminho para você viver de uma forma mais tranquila na climatização. Beleza, galera? Então, fiquem com Deus, desculpa aí a correria, eu não tô com tempo para gravar muito vídeo, então em breve eu gravo mais vídeo para vocês aí. Valeu? Um abraço.